Ele diz: não deixa a palavra separar da tua boca de dia e de noite. Ele diz: tu farás o teu caminho próspero. Querido, se você quiser ter o seu caminho próspero, então faça exatamente como Deus está falando, como Deus nos manda. Esse foi o sucesso de Josué. Ele teve fé na palavra de Deus, ele se tornou forte e corajoso. A palavra... Graça e paz, queridos, pode sentar por gentileza. Que bom que você está aqui. Que bom que agradeço a presença de cada um dos nossos amados, queridos, por esse momento tão especial como a igreja do Senhor. Eu gostaria de deixar um pensamento a cada um de vocês, que vocês recebam essa reflexão no vosso coração. E eu coloquei como tema, um título aqui: Poder da Palavra, o poder da palavra. Esse é o tema desse pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Nós sabemos da importância da fala, a importância de nós declararmos, profetizar, liberar a palavra, confessar a palavra. E o texto de referência está no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Gênesis 1, do versículo 1 até o versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as águas. Amém. Queridos, nós sabemos que tudo o que Deus fez, tudo o que Deus criou, Ele criou através da sua palavra. Todas as coisas. Quando nós estudamos o ministério de Jesus, a vida de Jesus, desde o momento que o Espírito Santo se apoderou da vida de Jesus, quando Jesus desceu ali no Rio Jordão e foi batizado pelo Espírito Santo, e que João e todos aqueles que estavam ali viram o Espírito Santo descer de uma forma de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, eles ouviram aquela voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Naquele momento o Espírito Santo se apoderou de Jesus, e todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas, cura, libertação, milagre, tudo aconteceu quando Jesus falava. Todos os milagres que aconteceu no ministério de Jesus, Ele falou. Todos eles. Você pode pegar a Bíblia e começar a ler. Todos os milagres, todas as manifestações de Deus, através da vida, da boca de Jesus, tudo que aconteceu, Ele falou. Quando nós entendemos um pouquinho sobre o princípio da importância de nós entender o poder da nossa fala, quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós também recebemos o Espírito de Deus nas nossas vidas. E a partir desse momento nós somos um homem espiritual, que habita dentro de um corpo físico e que tem uma alma. Esse é quem nós somos. Então a Bíblia diz que disse Deus, e quando Deus disse, aconteceu. A Bíblia fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Palavras são as coisas mais importantes do universo. Eu repito, palavra são as coisas mais importantes do universo. Muitas vezes você pode dizer que Deus é a coisa mais poderosa do universo. Só que Deus não é uma coisa. Deus, Ele é Espírito.
Deus não é uma coisa. Ah, mas Deus é o mais poderoso. Não, Deus, Ele é Espírito. Nós precisamos entender sobre o poder da palavra. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. A maioria das pessoas não descobriram ainda o poder da palavra que sai da minha boca, que sai da tua boca, aquilo que você fala, aquilo que você declara. É muito importante você entender aquilo que sai da sua boca e policiar. São coisas que determinam a sua vida. Aquilo que sai da sua boca, isso determina a sua vida. É importante eu e você entender essas coisas. Tudo o que sai da minha boca, tudo o que sai da sua boca, isso vai determinar a sua vida. Você começa a entender que Deus diz que algumas coisas, através da sua palavra, você percebe que a palavra de Deus, ela transmite. Você já pensou que você fala, você pode transmitir fé, ou você pode transmitir medo? Quando você conversa com alguém, você conta uma história para alguém, diante de uma situação, você pode transmitir fé para essa pessoa, ou você pode transmitir medo. Por exemplo, uma pessoa chega para você e diz, olha, eu fui contaminado, estou com um asceto, um vírus, um nódulo de câncer. Você pode usar aquilo que você ouviu de uma pessoa e dizer para ela, puxa vida, isso é perigoso, você tem que tratar logo, você tem que procurar um especialista, fulano de tal morreu assim, morreu isso, essa é uma doença terrível, essa é uma doença, você pode encher essa pessoa de medo, aquilo que sai da tua boca, mas também você pode encher ela de fé. E você diz, não, Jesus, Ele já levou todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Jesus já carregou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Você pode transmitir fé, não crê em Deus, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que nele crê. Então tudo que sai na tua boca, ela pode ter duas vias. Ou você pode transmitir fé na vida da pessoa, ou você pode transmitir medo na vida da pessoa. Quando falamos palavra de Deus, estamos falando das coisas poderosas. Por isso é importante nós entender, conhecer a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é poderosa. Foi isso que aconteceu desde o princípio. Deus criou o céu e a terra como? Ele criou falando. Ele começou a dizer, e da forma que ele falava, as coisas iam acontecendo. Você observa que nada aconteceu até que a palavra fosse liberada. Nada tinha acontecido, o Espírito Santo de Deus estava pairando ali sobre a face, sobre as águas, nada aconteceu. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Isso, você diz, não, eu sou cheio do Espírito Santo, amém por isso. Mas você pode estar cheio do Espírito Santo sem acontecer nada na tua vida ou através da sua vida. Por tudo que você fala, tudo aquilo que você declara, isso vai manifestar o poder de Deus através da minha vida e através da sua vida. Você observa que nada aconteceu até que a palavra ela foi liberada. Agora lembre-se que Deus criou a sua própria, eu e você, a sua própria imagem e semelhança. Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Você pode dizer, a palavra não, mas palavras elas não são pedra, pastor. Palavras elas não são pau, ela não machuca, ela não fere, muito pelo contrário. A palavra, ela pode destruir uma pessoa. Uma palavra, ela pode levar uma pessoa para a ruína. O próprio Tiago diz assim, que a língua é fogo. Ela carregada do veneno mortífero, ela pode levar uma geração toda para o inferno. Muitas dizem, não, mas palavra não me atinge, palavra não é pedra, palavra não é pau, palavra não é arma. Mas a palavra sendo usada pela boca das trevas, a pessoa que empresta o coração para Satanás, ele usa essa palavra contra nossas vidas. Por isso que sempre eu tenho ensinado, você precisa orar quebrando toda e qualquer palavra contrária que porventura alguém lançou contra você.
Às vezes uma palavra de ódio, às vezes uma palavra de ciúme, às vezes uma palavra de inveja, às vezes uma palavra que venha contra a sua vida, seu lar, sua família, seu casamento. Muitas vezes nós temos que estar orando, quebrando toda e qualquer palavra contrária. Palavra, ela pode destruir, sim. Quando nós lemos em Provérbios, nós entendemos que os lábios perversos podem nos destruir. Fala de coisas contrárias à verdade. Tudo aquilo que é contrário à verdade pode causar o mal sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso também. Por isso que o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu e você, nós precisamos, o que eu tenho ensinado muito para as pessoas, muito para a igreja, aonde que eu passo ministrando, a importância de nós aprendermos a liberar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Se você vive falando coisas que não se deve falar, isso causa um mal sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nós não devemos estar falando coisas perversas. Quando Deus criou você, a sua imagem e semelhança, Deus criou eu e você para que eu e você sejamos um instrumento nas mãos dEle, para que Ele possa realizar o seu querer, para que o Espírito Santo continue fazendo a obra que fazia através da vida de Jesus, através da minha vida. Nós precisamos entender a palavra. Deus me fez, eu e você, imagem semelhante dEle. E Deus nos deu a palavra dEle, Deus colocou a palavra dEle dentro de nós. Para que Deus faria isso? Para que Deus faria você a imagem e semelhança dEle? Para que Deus daria a palavra dEle para mim e para você? Para quê? A palavra de Deus é sua vontade para toda a humanidade, para todo homem. Então, a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, o que você acha? O que você não sabe não te machuca, o que você não sabe não te mata. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Em Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. A morte e a vida, ela está no poder da sua língua. Por isso nós devemos alinhar a nossa palavra com a palavra de Deus. Eu e você precisamos aprender, usar a nossa palavra. A palavra de Deus da tua boca se torna uma força liberada por Deus. A palavra de Deus na tua boca, no teu coração, quando eu e você entendemos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, essa palavra na minha boca, no meu coração, e você declara esta palavra, isso tem um poder grandioso. Porque a palavra de Deus no teu espírito, ou no teu coração, falando com a sua boca, isso, Deus, ela libera a habilidade, o poder de Deus, para mover, para se manifestar através de cada um de nós. Por isso, nós vemos tantas pessoas sofrendo. Amado, quantas pessoas que Deus tem me usado na ministração de cura, de libertação. Ontem mesmo estava conversando com uma jovem senhora aqui. Faz uns 15 dias ela visitaram a nossa igreja e ela estava com vários nódulos de câncer, tumor no corpo dela, e os médicos iam ter que operar. E nós oramos com ela. Ontem ela estava testemunhando aqui, né? Poxa vida, pastor, Deus, assim como Deus surpreendeu os médicos ali em Curitiba, quando eu voltei para lá, era para fazer muitas sessões de quimioterapia. Eu tinha começado o tratamento, eu fiz 4 apenas, e aqueles nódulos, tudo aquilo que estava muito grave no meu corpo, já sumiu tudo. E eles tinham falado que eu tinha que tirar meu estômago. E eu só estou com um pouco de dor no estômago. E eu orei mais uma vez com ela. Eu digo, não, a obra do Senhor, ela é completa. E como que isso acontece?
Nós precisamos declarar, não basta você dizer, ah, que dó, que pena, coitadinho, coitadinho dela, ah, Senhor, dá força, ah, Senhor, afofa seu lar, afofa a sua cama, não permita que ela sofra muito com essa doença. Não, você precisa aprender a usar a palavra de Deus. Por que nós vemos tanta tragédia acontecendo na face da terra? Será que as pessoas estão usando a palavra de Deus? Não. Infelizmente a pessoa começa a usar as palavras do diabo. Alguns ditados, alguns pensamentos das trevas. O próprio Jesus diz que o homem fala o que está cheio o coração dele. Tem muitas pessoas que, em vez de estar liberando a palavra de Deus, eles estão usando a palavra do inimigo. E quando libera a palavra do inimigo, isso dá poder para ele agir em todas as áreas, em todas as situações. É sempre assim. Tem pessoas que nos criticam muitas vezes porque eu sempre estou ensinando, você precisa declarar, você precisa liberar a palavra, você precisa confessar a palavra do Senhor. Você precisa fazer essa confissão, porque a primeira coisa quando se fala em confissão, a religião nos ensinou que nós temos que confessar pecado. Não é só confessar pecado. Pecado, Jesus já levou todas as nossas doenças, enfermidade, o nosso pecado na cruz do Calvário. Deus não tem nenhum problema com o pecado hoje. Deus não tem nenhum problema, Ele teve problema, até Jesus morrer na cruz, e Ele carregou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas maldições, todas as nossas iniquidades. Ele se fez ali imundo no meu lugar e no seu lugar, e tudo que eu e você precisa aceitar Ele como Salvador, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós estamos salvos. E quando o Espírito Santo de Deus adentra no nosso coração, nós não temos mais prazer de ficar ali, no mundo das trevas, no mundo do pecado, mas temos um desejo, algo gostoso dentro de nós, estar cada vez mais aprendendo, se relacionando, tendo comunhão com Deus. Então, mas na realidade, nós temos ensinado para que as pessoas possam operar através do princípio da palavra de Deus. Os princípios de Deus estão envolvidos nisto. Os princípios da confissão, o princípio da fé. A importância de nós entendermos a fé. Como que acontece a fé? Nós sempre temos batido nessa tecla. Romanos 10:17 diz assim: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Logo a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então aquilo que você fala, isso vai, quando você declara a palavra de Deus, você recita um texto da palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, isso vai gerando. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, a fé vai se manifestar no teu espírito, você vai exercendo cada vez mais a fé. Agora, se nós falamos as coisas do mundo, as coisas das trevas, isso não edifica nada. E por isso, a Bíblia diz, logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu tenho ensinado, amados, porque não basta você, às vezes você só pensa, mas você não declara. Você pode dizer, eu creio que Jesus me curou dessa dor, dessa doença, mas você não declara. Você precisa declarar, eu estou curado, eu tomo posse da cura, eu tomo posse da saúde divina, da cura divina, é meu, Jesus já carregou. Eu não aceito a doença, eu não aceito a enfermidade, esse mal não pertence a mim. Você precisa declarar a fé na palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esta é uma força espiritual que é liberada através da minha boca, através da sua boca. Esta é uma fé sobrenatural. E é assim que funciona. Quando Paulo fala em Filipenses 4,13, diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele diz, eu posso todas as coisas.
Nós sabemos que Paulo, ele desenvolveu a sua fé. Ele chegou num nível de fé que ele pensava exatamente como Jesus pensa. Ele diz assim: todos nós devemos chegar ao nível do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Jesus. Então, todos, eu e você, nós podemos chegar no nível de Jesus. Como que nós chegamos no nível de Jesus? Tendo conhecimento da palavra de Deus. É assim. Ele diz assim: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa fortaleza. Paulo entendeu que a palavra de Deus, ele entendeu que a palavra do Senhor, ela nos fortalece, a palavra de Deus é a nossa força. Quando você recebe esta palavra dentro de você, como indivíduo, você recebe esta palavra, você fala com a sua boca, ela forma pedras angulares na sua vida. Jesus é a pedra angular. E quando você fala com convicção, com certeza, a palavra de Deus, ela é gerada no meu coração, no meu espírito. Pronuncie com a sua língua em nome de Jesus. Você pode pronunciar com a sua língua. Você pode tomar posse da palavra do Senhor. Então você pronuncia com a sua língua. Ela se torna uma força espiritual na sua boca, na sua vida. Você precisa, amado, nós precisamos saber disso. Infelizmente, muitos não são ministrados, muitos não têm esse entendimento. Muitos pastores não têm essas revelações da palavra de Deus. E aí começa a inventar coisa. Você precisa fazer uma campanha de 7 sexta-feiras, 7 sábados, 7 quarta-feira para que Deus te abençoe. Você precisa fazer um voto, você precisa fazer um voto, uma penitência, você precisa fazer um jejum prolongado, você precisa fazer isso, aquilo, você tem que dar uma oferta alçada para que Deus te abençoe. Não. Nada disso. Tudo que você precisa é crer em Deus, crer na palavra de Deus, crer no poder de Deus, receber Jesus como Salvador, confiar na palavra do Senhor, declarar esta palavra de Deus. Isso fará toda a diferença na sua vida. É isso que nós precisamos. Ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Nós sabemos que isso é verdade, mas nunca sabemos porque é verdade. Quando você entende e você começa a viver essa verdade, você vai ver que isso começa a funcionar, fruir na sua vida. Às vezes no começo é difícil você entender, porque você não tinha conhecimento. É como nossos filhos, muitas vezes, eles perguntavam para nós ali junto, né? Por que isso, pai? Por que isso, mãe? Muitas vezes perguntando, por quê? Por que tem que fazer assim? Por que tem que fazer? Não é assim que os nossos filhos faziam? Talvez nós fizemos com nossos pais também? Nós perguntávamos, por que isso? Por que isso? Então, muitas vezes, nós somos criança também, e ficamos perguntando para Deus, por quê? Por que precisa isso, aquilo? Por quê? Porque assim é que as coisas vão funcionar. Quando você descobre que é assim que funciona, isso faz toda a diferença na minha vida. Esse é um poder criativo da palavra de Deus. Lembre que Deus fez todas as coisas falando. Lembre que todo o ministério de Jesus, todos os sinais, todos os prodígios, todas as maravilhas que aconteceu, Jesus fez falando. Ele diz: eu vou para o Pai, e eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai ficar com vocês, permanecer, e ele vai ensinar vocês toda a verdade. Por isso, quando você pega a palavra de Deus, coloca no teu coração, dentro do teu espírito, e você diz: isto fará toda a diferença. Veja, desde o princípio, quando Moisés morreu, e o povo chorou ali durante todos aqueles 30 dias. E agora Deus fala com Josué. E nós vemos Josué no capítulo 1, versículo 8. Agora Josué tinha a missão de entrar com o povo na terra prometida.
a terra que manava leite e mel. Qual foi a instrução que Deus deu para Josué? Olha o que está escrito, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não te atemorize, não te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está falando, não se aparte desse livro, nem para a direita, mas medita nele dia e noite. Isso fará que você vai prosperar em seu caminho. Ele diz, não deixa a palavra separar da tua boca de dia e de noite. Ele diz, tu farás o teu caminho próspero. Querido, se você quiser ter o seu caminho próspero, então faça exatamente como Deus está falando, como Deus nos manda. Esse foi o sucesso de Josué. Ele teve fé na palavra de Deus, ele se tornou forte e corajoso. A palavra que você fala é mais importante para com os outros. A palavra que você fala, ela é muito mais importante que uma palavra que outra pessoa fala. Por que elas são importantes para mim? A palavra que eu falo, a palavra que você fala. Por que elas são importantes? Porque ela afeta nós mesmos. Mas que afeta também outras pessoas. Por isso que eu sempre tenho falado, daquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Aquilo que você ouve vai crescer dentro de você. Se você ouve a palavra de Deus, está ouvindo as coisas de Deus, isso vai crescer dentro de você. Aquilo que você fala vai crescer ao seu redor. Cuidado com aquilo que você fala. No teu trabalho, no teu casamento, com teus filhos, com a sua família. Cuidado. Então aquilo que você está ouvindo, se você muito mais ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra, isso vai crescendo, vai te fortalecendo, você se torna um homem forte espiritualmente. E se você fala aquilo que está dentro do teu coração, se o teu coração está repleto da palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, isso vai tocar as pessoas também que estão ao seu redor, elas também serão pessoas fortes, também serão pessoas edificadas, também serão pessoas que vão estar crescendo, vão frutificar. Agora, se eu estou ouvindo as coisas que não edificam, se eu estou ouvindo as coisas das trevas, isso vai encher o meu coração. E aí, se eu falar essas coisas, vai contaminar as pessoas que estão ao meu redor. Sabe quem conhece muito bem como funciona isso? Satanás. Ele sabe. Ele conhece muito bem. Então, muitas vezes, o indivíduo está xingando você. Isso não vai afetar a outro, mas o que está afetando ele mesmo. Por isso que a Bíblia diz, sê tu uma bênção. Quando Deus fala com Abraão, em Gênesis 12, 2 e 3, ele diz assim, sê tu uma bênção, Abraão. Aqueles que abençoar você serão abençoados, e aquele que amaldiçoar você será amaldiçoado. Então, muitas vezes, nós nem sabemos o quanto as pessoas, se elas gostam ou não gostam de nós. Se elas falam bem ou falam mal de nós, não sabemos. Mas quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você decide ser uma bênção, vivendo nos caminhos santos, entendendo a palavra de Deus, aí sim, todas as pessoas que te xingar, que te amaldiçoar, que desejar o mal de você, infelizmente ou felizmente vai voltar para ela. Então, na verdade, essa pessoa, ela está trazendo maldição para ela mesma. Agora, se eu não tenho o revestimento de Deus, se eu não tenho o conhecimento de Deus, se eu não tenho o discernimento das coisas espirituais, essas coisas podem nos afetar. Você sabia que Deus criou você com 2 ouvidos? Claro, pastor, eu tenho 2 ouvidos. Não 2 ouvidos, não em cada um,
cada lado da sua cabeça, não é isso. Nós temos ouvido externo e nós também temos ouvido interno. Todos nós temos. O ouvido externo, nós se manifestamos através do nossos 5 sentidos, da nossa alma, aliás. Então aquilo que os ouvidos externos, nós se ouvimos, nós se comunicamos através da nossa alma, os 5 sentidos. Deus não manifesta, por mais que Deus sabe, Deus conhece o teu pensamento, Ele sabe todas as coisas, de um animal, tudo Deus sabe, Ele é Deus. Mas Deus nos deu o ouvido espiritual, para que nós possamos ter livre acesso com Ele. Então a palavra do Senhor é Espírito, a palavra do Senhor é divina. E quando você ouve a palavra do Senhor, ela é Espírito, ela vai alimentar o teu espírito. Assim como você precisa comer arroz, feijão, tomar teu café da manhã, almoçar, jantar, para manter o teu corpo físico, nós precisamos também da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos alimentar o nosso espírito. Porque se nós só comemos alimento sólido e não se alimentamos do Espírito, da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é Espírito, a palavra do Senhor é viva. Por isso que é importante quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra, isso vai alimentar o seu espírito, você se torna uma pessoa forte espiritual. Por isso que a palavra do Senhor fala que é mais importante do que outros falam. Porque você fala, aquilo que você fala, ela afeta diretamente a nós, a você. Os cientistas descobriram que a parte do cérebro que está conectada, os cientistas descobriram, isso é ciência, que a parte do cérebro que está conectada com a nossa fala, ela se relaciona com todos os membros do nosso corpo. A nossa fala, ela se relaciona com todos os membros do nosso corpo. Por isso, as palavras que você fala contra si mesmo, ela pode afetar a sua saúde. A ciência já descobriu isso. A ciência já descobriu que há uma conexão com aquilo que você fala. Isso pode afetar você negativamente, ou pode afetar você positivamente. Por isso que o inimigo lança alguns raios de desânimo, de tristeza, de angústia, de fraqueza. E você diz, eu estou tão desanimado hoje. Eu estou tão angustiado hoje. Hoje eu estou tão para baixo. E quando você fala isso, as tuas células vão receber isso aqui. Isso vai causar um mal sobre a sua vida. Pastor, mas quando vem essas ondas de tristeza, de desânimo, de angústia, repreenda, não aceite. Por isso que a palavra do Senhor diz, não andeis ansioso por coisa alguma, não andeis preocupado por coisa alguma, não andeis aflito por coisa alguma. Por isso que a palavra do Senhor diz, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, que Ele cuida de vós. Por isso que Jesus diz em Marcos 11, 24, por isso eu vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Jesus sabia dessas coisas. Ele diz, tudo o que vocês pedir em oração, creia que você já recebeu. Porque a hora que você pede, você ora, o inimigo vai tentar bombardear a tua alma, para você não crer nisso, para você não receber isso. Por isso que Deus disse, haja luz. Esse é o método de Deus se manifestar, amado. Deus se manifesta através da palavra dele. Se o homem humano não age assim, Deus libera a sua palavra, libera a sua fé. A palavra do Senhor, Ele diz que a fé vem pelo ouvir. Em cada palavra que Ele diz, é por isso que Ele diz, tudo vai acontecer. Você já parou para pensar por que Jesus tinha
tanta certeza, tanta convicção. Você já observou que Jesus nunca falou uma palavra negativa? Jesus nunca falou uma palavra que estava precisando de alguma coisa? Jesus nunca falou uma palavra que estava doente, que estava de necessidade? Por que Jesus nunca falou isso? Porque se Jesus, por exemplo, Jesus, uma multidão e nós só temos 5 pães aqui e temos 2 peixes, o que nós vamos fazer com isso aí? Jesus não falou, mas realmente isso é pouco, não vai dar. Não. Porque se Jesus falasse, puxa vida, de alguma necessidade, Ele traria a necessidade para a vida dele. Ele traria a perca para a vida dele. Se Jesus falasse, olha, nós estamos sem dinheiro, nós estamos isso, aquilo. Não, quando Pedro falou, olha, Jesus, nós precisamos pagar o imposto. Jesus falou, puxa vida, nós estamos duros, né? Falou, não, vai e lança o anzol sobre a água, e você vai pegar um peixe lá, e ali vai estar uma moeda, e você vai pagar o meu imposto e o teu também. Você imagina o Espírito Santo falar para você, olha, vai lá no rio Tibagi, pega uma peneira, entra lá e a primeira cascalho que você tirar lá, você vai encontrar um diamante, e isso vai mudar a sua vida. Você vai dizer, acho que eu estou ficando louco da cabeça. Imagina se eu falar para você isso aí, diretamente. Olha, Deus está mandando você ir lá no rio Tibagi, você pegar uma peneira e entrar no lugar lá, e primeira peneirada ali tem um diamante, que vai mudar a tua história, a tua vida. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Mas será que eu cria? Será que você ainda crê nisso aí? Muitas vezes que você acha, Deus traz um sinal no teu coração, no teu espírito, você acha que é coisa da tua cabeça. E muitas vezes você não exerce, não declara. Muitas vezes o Espírito Santo fala para você, faça assim, 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 diga isso, isso. E você fica calado, não basta você pensar, você precisa falar. Você precisa declarar. Jesus nunca falou sobre a necessidade. Jesus nunca falou eu não tenho. Jesus nunca falou eu não posso. Porque a hora que ele falasse, ele traria esta palavra que ele necessitaria de alguma coisa, que ele não poderia alguma coisa. Por isso ele diz, tudo é possível, tudo eu posso. Paulo, ele entendeu, ele diz, tudo eu posso em Cristo Jesus que me fortalece. A hora que eu e você entendemos desta forma, em todas as coisas, que esta palavra está genuína dentro de nós, e nós começarmos a vivermos desta forma, isso vai mudar a história nossa, vai mudar a história das pessoas que caminham conosco. Você já parou para pensar nisso? Que eu e você precisamos apenas falar aquilo que o nosso Pai mandou nós falarmos. É isso em outras palavras. Eu e você devemos falar aquilo que a palavra do Senhor, o nosso Pai, mandou, que é Jesus. Quando você fala isso, quando nós declaramos isso, estas são a força espiritual que eu e você temos, porque a fé vem pela ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, entre você e quando você fala, você ouviu, Deus ministrou no teu espírito uma revelação, um texto, uma passagem, um salmo, um provérbio, alguma coisa que você leu e você ali trouxe uma palavra, tudo que você precisa é meu, testifique, eu recebo, eu declaro sobre a minha vida, eu trago à existência essa realidade para mim. É assim que funciona. É por você falar. A Bíblia diz que você lê em Romano não é pelo ler. Ele diz que a fé vem pelo ouvir. Por isso eu tenho ensinado, tem coisa que você precisa falar. Você precisa ouvir aquilo que você fala. E para você ouvir, ela precisa ser falada. Isso é mais poderosa se você ouvir e fala pela sua boca.
É preciso, você entende isso? Por isso você gosta mais das suas ideias do que dos outros. Geralmente é assim. Por que eu gosto mais das minhas ideias? Porque eu falo as minhas ideias. Eu acho melhor que os outros, porque eu estou falando. É assim. É por isso. Você pode receber fé, me ouvindo, sim. Mas virá mais rápido se você aprender a pronunciar através dos seus lábios. Você me ouvindo aqui, você recebe fé. Mas ela vai vir muito mais rápido quando eu e você começar a viver essa fé, a declarar essa fé. Por isso que Deus falou com Josué: medite na minha palavra dia e noite. Ele ficou dizendo, fica dizendo isto assim, assim, e assim fará prosperar o teu caminho. Quando Satanás, ele veio tentar Jesus no deserto, o que Jesus disse? Está escrito assim. Jesus falou, está escrito assim. Jesus falou simplesmente a palavra do Pai. E quando você fala a palavra, você declara a palavra, o nosso adversário, ele não resiste à verdade. Porque a palavra é luz, e as trevas não se misturam com a luz. A palavra do Senhor ela é divina, a palavra do Senhor é poderosa. Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8:10. Ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta palavra da fé, o qual nós pregamos. A falta do conhecimento anula a nossa vida, totalmente. A falta de conhecimento, nós anulamos muitas coisas nas nossas vidas, muitas coisas que eu e você poderia estar desfrutando hoje, nós anulamos porque nós não tínhamos conhecimento. Muitas coisas que nós podemos estar sofrendo hoje, porque nós falamos alguma coisa negativa no passado, que nós não tínhamos conhecimento. Mas ainda é tempo de nós reverter e mudar toda essa situação. Nós sabemos que Deus libera a fé através da sua palavra. Isso é muito importante. Por isso nós devemos liberar a palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de fé. Esta fé que está na palavra de Deus, ela vai para dentro de você. E se você fala esta palavra de Deus, as coisas vão mudar. As coisas vão fluir. Quando você, por exemplo, grava a tua voz, você não percebe que fica diferente do teu normal quando você escuta? Não parece estranha? Porque é essa voz humana. É isso que as pessoas ouvem de você. Porque Deus criou você, eu e você. Ele nos deu 2 ouvidos. Ouvido para a alma e ouvido para o espírito. O ouvido interno é o seu ouvido espiritual, o que a Bíblia chama de coração, de espírito. Por isso que em Provérbio 3:3 diz assim: não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Ata no teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. Assim achará favor e bom entendimento à vista de homens, à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em Deus os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Como que eu posso escrever na tábua do meu coração? Como que eu posso? Veja que o salmista Davi diz assim, a minha língua é como a caneta de um habilidoso escritor. Ele diz assim, a minha língua é como a caneta do habilidoso escritor. Por que Davi falava assim? Ele falava aquilo que estava no coração dele. Essa era a habilidade dele. Por isso que Deus fala aos filhos de Israel, já vou terminar aqui, Deuteronômio 28,
Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar no teu coração os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, se ouvir a voz do Senhor teu Deus. Queridos, isso é libertador. Olha o que Deus está falando para nós. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, que é a sua palavra, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não é só Telêmaco Borba. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvir a voz do Senhor teu Deus. A palavra ouvir é entendendo atentamente. No original quer dizer palavras declaradas, foram exortadas para aquilo que Deus disse. Se você ouvir atentamente. Querido, tenho muita coisa aqui para falar. Poderia ficar mais, sem exagero, mais 1 hora ministrando. Mas a Bíblia diz que não é muito pelo ouvir que nós aprendemos, ou crescemos, o que Deus vai fazer alguma coisa. Sei que os irmãos... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.